Então vamos lá. Antes de eu passar para o estudo de hoje, eu trouxe uma breve atualização de informações que eu tive pensando ontem. Seria interessante eu deixar essa informação para você. Há alguns anos, eu tive até olhando ontem no meu computador, há 2 ou 3 anos atrás, 2012 parece, né, que eu tive aqui. Foi isso? 2011? Eu tive falando aqui com vocês sobre a expectativa que nós tínhamos concernente ao papado. Vocês se lembram disso? Não tive a oportunidade de voltar depois da renúncia do Ratzinger e não tive a oportunidade de vir aqui dizer para vocês qual é a nossa expectativa concernente a Francisco. Mas as nossas expectativas pareciam estar certas, irmãos. Basta dizer isso entre aspas. As nossas expectativas pareciam estar certas. E uma das coisas que o Francisco está fazendo com a Igreja de Cristo, eu queria mostrar para vocês porque é um sinal à Igreja para o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o anticristo arrebataria para si 1/3 dos escolhidos de Deus. Em janeiro, o Papa Francisco mandou um indivíduo chamado Profeta Elias, que foi falar em nome do Vaticano, pedindo perdão a 7.000 pastores americanos e pedindo reconciliação de todos esses pastores junto ao Vaticano. Ele foi atendido com muitos glória a Deus de todos os 7.000 pastores que aceitaram se reconciliar à Igreja Católica em janeiro de 2014. E o bispo Tony Palmer, que se apresenta como o profeta Elias da Igreja, ele diz que não há mais razões para os evangélicos estarem afastados da Igreja Católica. Bem, eu disse a vocês que em semelhança ao Messias, veria alguém para preparar o caminho do anticristo. Se isso é um sinal, eu não sei, mas o que a Bíblia diz é: ai dos rebeldes, dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Outra informação que eu quero trazer para vocês diz respeito a tudo que nós estamos vendo no nosso planeta. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, nos dias finais, o Senhor derramaria uma taça, que viria uma seca sobre todo o planeta, não só sobre o Brasil, mas sobre todo o planeta. Eu trouxe algumas imagens para vocês do que está acontecendo com o planeta. Essas fotos não são do Nordeste brasileiro, ok? São fotos do planeta. Espanha, o leito do rio bem seco, na China, no Quênia, em todas as partes do planeta, acredita-se que em torno de 50 a 150 vezes os rios têm se baixado, em torno de 50 a 150 vezes o que eles deveriam ter. Pela foto do que vocês veem dos rios como esse na Espanha, você pode perceber o que está acontecendo com as águas do planeta. Mas um rio em especial tem a atenção especial da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus concernente ao rio Eufrates. A palavra de Deus diz: o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Esse texto diz respeito aos exércitos que marchariam pelo Iraque para a guerra do Armagedon. Segundo a palavra de Deus, o rio Eufrates se secaria no dia final, para que os exércitos que marcham da China e do Irã e da Rússia, que vão fazer guerra contra Israel, marchassem pelo leito do rio Eufrates para fazer guerra contra Israel, a guerra chamada Guerra do Armagedon. O rio Eufrates, ele é um rio bem extenso, como você pode ver. Ele é uma espécie de rio Amazonas da Crescente Fértil. Ele pega do Kuwait e vai até o final da Síria, entrando pela Turquia. Eu trouxe uma foto de satélite do ano passado, para você ver o que o rio era em 2012 e o que o rio é em 2013. E eu trouxe fotos para você do que o rio se transformou no final de 2013
e o rio simplesmente secou completamente, inteiramente, e esse pode ser um sinal aguardado pela palavra de Deus. E por este leito de rio, diz a palavra de Deus, os exércitos do anticristo marchariam para fazer guerra contra Israel. Eu quis trazer essa mensagem para vocês, para alegrar mais o nosso coração. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados são aqueles que ouviram ou leram as palavras dessa profecia. Eu entendo que bem-aventurados porque nós nos preparamos para o dia final. Amém? Então eu trouxe 2 sinais para vocês. Pode colocar o outro para mim. Hoje então, irmãos, eu quero tentar responder outras perguntas que certamente eu não saberia dizer de quem que é a culpa da igreja compreender certos princípios equivocados da Bíblia. Eu acho que é muito fácil a gente dizer assim, os pastores são culpados. Bem, eu sou pastor e sei como é difícil às vezes incutir na cabeça de um irmão da igreja uma determinada verdade. Eu sou pastor e sei que às vezes a igreja não está muito atenta por questões de problemas pessoais, por questões de estar envolvido com as coisas do mundo, né? São diversas as razões para que a igreja esteja desatenta. Eu não sei, na realidade, de quem é a culpa. Eu sei, irmãos, que as informações que nós temos, muitas vezes, está baseada muito mais em jargões criados por pregadores do que baseados em palavras escritas da Bíblia. E muitas vezes nós estamos muito firmados no que uma grande mensagem de um pregador trouxe para o seu coração, mais do que o que a Bíblia trouxe para o seu coração. O apóstolo Paulo diz que nós temos que investigar toda a Escritura, porque ela é apta para nos corrigir, para nos ensinar, para nos redarguir, para fazer revisão das coisas que nós aprendemos. Então, tudo que você ouvir aqui de mim, eu acredito que do pastor Ravani eu posso dizer a mesma coisa, e de qualquer outro pastor que você ouça na TV, porque hoje é uma ilusão nossa imaginar que nós somos pastores de uma igreja local. Eu acho que são poucos os pastores que são pastores de um grupo da igreja local. Porque a maioria do pessoal da igreja local assiste outros pastores pela TV, compra CD de outros pastores e assiste outros pastores em outras igrejas. Então dizer que você é membro desta igreja é até bonito, mas nem sempre é verdadeiro, porque você está debaixo de conselho de muitos pastores. Seria bom se você tivesse um só pastor, porque aí você poderia cobrar dele um mau ensinamento. Mas como nós muitas vezes temos o Silas Malafaia como nosso copastor, muitas vezes nós temos um outro pregador do evangelho como nosso copastor, fica difícil dizer que a culpa é do Ravani sobre qualquer ato falho que a igreja tenha. Baseado nisso, eu não sei de quem é a culpa, mas muitas informações que eu vou passar para vocês aqui, eu sei que muitos irmãos têm uma informação distorcida sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o grande trono branco e o julgamento dos crentes. Ontem, não foi por acaso, eu provoquei vocês. Provoquei a ira e falei com Deus depois, Senhor, não anota nada do que eles pensarem não, porque foi eu que provoquei. Mas nós falamos muitas verdades que você precisa ouvir. A primeira delas é que todos morreremos. Essa é uma verdade inquestionável, não foi eu que disse, é o texto bíblico que diz. O salário do pecado é morte, todos pecaram, logo a consequência disso é a morte de todos. Quando a Bíblia diz que a igreja será arrebatada e muitos não dormirão, a Bíblia está querendo dizer que este corpo não repousará no arrebatamento como os outros corpos repousarão. Mas não quis dizer que você não morrerá no arrebatamento e será transformado instantaneamente. Nós aprendemos ontem que todos comparecerão diante do trono branco do Senhor. Isso é inquestionável também. Não fiz isso para que você tivesse um pensamento e depois eu tirasse esse pensamento do seu coração. Não, todos vocês e eu compareceremos diante do trono branco. Seremos julgados por Deus. Outra verdade que eu disse para vocês é que lá, naquele dia do juízo final, não haverá um advogado para recorrer diante do Senhor dos Exércitos. Amém? E isso também é uma verdade. Aqueles que apresentarem-se diante do trono branco não terão um advogado. Outra verdade que eu disse para vocês é que Deus mesmo terá
o prazer de apresentar os nossos pecados publicamente. Isso também não é verdade, não é mentira, perdão. Nós teremos os nossos pecados apresentados. Inclusive eu costumo dizer à igreja: irmão, se você está em pecado, confesse logo, porque se você não confessar, o Espírito Santo confessa para você. Porque Deus não se deixa escarnecer. Se você tem um pecado oculto, saiba, Deus é o primeiro a atacar o seu retrato na cara da igreja, para que a igreja saiba que você está em pecado. Não é o diabo que faz isso, como nós pensamos, mas Deus. E eu disse para você, seremos julgados por 6 questões do nosso comportamento. Isso também é verdade. Aí onde é que eu te provoquei? Eu te provoquei porque eu não te disse tudo. E hoje eu vou dizer um pouco mais. E eu disse uma outra verdade ontem. Nada está tão ruim, o quê? Que não possa piorar. Essa é a condição do mundo e essa é a nossa condição como crentes. Então hoje eu quero ler com você, mais uma vez, o texto de Romanos 14:10. Tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos seremos julgados. Isso nós falamos ontem. Seremos julgados pelo quê? Primeiro, seremos julgados pelo nosso comportamento em relação à palavra de Deus. Falamos isso ontem. Pelo que conhecemos e pelo que não conhecemos. Logo, não há uma desculpa. Bem, eu não sabia desse texto. Inclusive o pastor Vinícius me lembrou ontem no carro um texto que está em Levíticos capítulo 5, verso 17. Se você quiser abrir aí e ler. Ele diz que ainda que você não saiba, você será culpado pelo pecado cometido. Levíticos 5, 17. Seremos julgados pelo quê? Seremos julgados pelos nossos julgamentos feitos às outras pessoas. Para cada julgamento que eu faço, ele se transformará em uma razão para eu ser julgado também. Seremos julgados pelo quê? Seremos julgados pelas acusações apresentadas pelo diabo sobre nossos comportamentos. Quais comportamentos? Aqueles que nós não confessamos e aqueles que nós não apresentamos publicamente. Porque existem pecados que nós achamos que ninguém viu, porque só nós vimos. Mas na realidade, quando você acorda, 2 pessoas acordam com você: Deus e o diabo. E quando você vai dormir, 2 pessoas não dormem com você, mas estão lá presentes: Deus e o diabo. E onde você estiver, 2 pessoas estarão com você: Deus e o diabo. Então ele tem muitas informações para passar a seu respeito e você será julgado por todas essas informações. Seremos julgados pelos pecados cometidos após a nossa conversão. Alguém me perguntou aqui: os pecados perdoados, seremos julgados? A resposta é: pelos perdoados, não. Mas a Bíblia diz que nós temos grande possibilidade de pecar depois da nossa conversão. E se há algum convertido aqui que depois da sua conversão não cometeu pecados, levante a mão, porque eu gostaria muito de conhecer você. Eu costumo dizer na igreja que todo crente santo morreu ontem. Porque a Bíblia diz que nós devemos caminhar para o alvo da nossa vocação em Cristo, prosseguir até a estatura de varão perfeito. E quando nós alcançamos a estatura de varão perfeito, Papai do Céu diz: dá para morar no céu. E ele leva. Logo, se Papai do Céu ainda não disse isso, e tem uns casos bem estranhos, vem uma serra elétrica na altura do ventre do indivíduo, serra ele ao meio e ele não morre. É porque ainda não está pronto, precisa de um tempinho mais, né? Porque o dia que ele estiver prontinho, ele pega a gripe e morre. É uma coisa impressionante isso. Seremos julgados pelos pecados cometidos após a nossa conversão. Seremos julgados pelos nossos pensamentos e as nossas intenções. E isso começa a transformar a coisa muito séria, como a gente falou ontem. Seremos julgados pelas nossas palavras ditas de maneira irresponsável a respeito das pessoas. E aí ontem nós falamos uma coisa muito simpática. Tudo que eu penso, falo, faço, é visto, não é visto. O diabo viu, Deus viu, está anotado. E eu até brinquei, mas a brincadeira é séria. Alguns anjos fofoqueiros estão sempre por aí de plantão para anotar todas as coisas e levar para Papai do Céu. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É inquestionável esta verdade.
esse termo aponta para a totalidade das pessoas. Todos quer dizer todos, absolutamente todos. Como, por exemplo, os incrédulos se apresentarão diante do tribunal de Cristo, como nós lemos ontem. Vi os mortos, os grandes e pequenos. Alguém me perguntou aqui, uma criança, o que ela vai ser julgada? Bem, isso aí é um problema de Deus. Cabe a mim apenas como mensageiro dele dizer o que ele disse. Eu não sei se você sabe qual que é a função de um mensageiro, mas naquele tempo antigo, o mensageiro ele era o celular do rei, ele era o fax do rei, ele era o computador, o e-mail do rei. Então, quando ele passava uma mensagem, ele dizia, diga, eu vou te matar. Aí o camarada chegava lá e dizia, eu vou te matar. Ele não dizia, o rei disse. Ele apenas replicava tudo que foi dito. Eu sou mensageiro. Amém? Então, cabe a mim apenas dizer o que o Senhor disse. E o Senhor diz que os grandes e pequenos estarão em pé diante do trono. E ele não está falando de estatura de pessoas, está falando de idade. Os novos e os velhos se apresentarão diante. Abrirão os livros e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós aprendemos ontem que o lago de fogo é o lugar de destino do inferno. O inferno não é o lugar final. Romanos 2,5 diz, segundo a dureza do coração do impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da revelação. Todos serão julgados. Hoje eu quero começar daqui. Então hoje o nosso estudo começa agora. Amém? Amém. Então tudo que eu disse até aqui estava resumido nessas partes que eu passei. Como será impetrada essa sentença? Alguém me perguntou aqui qual será a sentença da igreja no juízo final. E é isso que a gente vai tentar responder hoje. Como será impetrada a sentença? Será que Deus dará uma só sentença aos condenados? Ou seja, olha para mim, Deus chegará para todo ímpio como aquela figura que Jesus usou, e aquilo era apenas uma figura. Aqueles que não são do meu Pai, eu os colocarei à esquerda, e os que são meu à direita. Fica parecendo que ele dá uma sentença só. Cambada da esquerda, inferno. Cambada da direita, céu. Não fica parecendo que é isso? Será que é isso? Deus vai dar uma só sentença para todo mundo que está condenado? Ou seja, todos os condenados uma mesma pena, todos os santos e salvos uma mesma bênção? Não, irmãos. A sentença incluirá graus de punição de acordo com os graus da culpa. Sabe o que isso significa, irmãos? Aqui nessa igreja, chamada militante, existem duas igrejas. A igreja que sobe e a igreja que não sobe. Aqui dentro desse auditório. Não estou acusando você, porque eu posso estar no grupo dos que não sobem. Mas aqui nessa igreja, existe uma igreja que triunfa com Cristo no dia final e uma igreja que não triunfa. Palavra de Jesus Cristo. Muitos virão em meu nome e eu direi, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Não sou eu que estou dizendo isso. Dentro da igreja que a gente vê com os olhos, existe uma igreja verdadeira e uma falsa, convivendo juntas. E a Bíblia fala que isso é o joio e o trigo. Amém? O Senhor então escolherá aqueles que foram salvos. Por exemplo, você. Ele não dará a você o mesmo prêmio que dará ao seu irmão que está à sua direita, e nem ao seu irmão que está à sua esquerda. Mas se você for condenado, ele também não dará a você a mesma condenação do que deu à esquerda ou que deu à direita. Porque o Senhor não julga todos da mesma maneira. Quem disse isso? O Senhor. Apocalipse 20:13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um, segundo, ou seja, de acordo com as suas obras. Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e gostam de saudação nas praças, dos primeiros assentos na sinagoga, dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas da viúva, fazendo em pretexto de longas orações. Estes hão de receber, o quê, irmãos? Maior condenação. Deus tem graus de juízo. Ele não vai pegar você e condenar você do mesmo jeito que o ímpio. E ele não condenará um ímpio do mesmo jeito que um outro ímpio. E ele não salvará um crente do mesmo jeito que do outro crente. Ele não dará a Paulo o mesmo benefício que ele dará a mim ou a você. E quem disse isso? Jesus. Eu até comentava isso com o pastor hoje no carro. Conversamos bastante hoje. E eu falava com ele, pastor, João Batista é considerado o maior no reino dos céus, no reino de Deus.
Nascido de mulher, João é o maior. Logo, a Bíblia já estabeleceu que nem Paulo terá um prêmio como o de João. Nem Pedro, que foi o chefe da igreja. Nem Vinícius, com toda a sua santidade, em toda a sua glória, receberá o mesmo prêmio de João Batista, porque Jesus já disse isso. O Senhor, então, dará uma sentença pelo grau de culpa que o indivíduo tem. Agora eu quero tirar uma minhoquinha da sua cabeça. Teve um pastor que eu disse assim, aliás, pastor Salmão, eu sempre brinco lá e digo assim, irmãos, vou colocar uma pulga na sua orelha. Aí o pastor Salmão disse um dia, pastor, pelo amor de Deus, tira a pulga, porque ela já está me emagrecendo, já estou ficando, as pulgas estão engordando e eu estou ficando anêmico. Vou colocar uma pulga na sua orelha. Tomara que Deus tire ela, ou então Vinícius um dia desse. Se Deus julga, olha para mim, irmão, se Deus julga de acordo com a nossa culpa e nos galardoa de acordo com a nossa beneficência, será que nós podemos dizer que existem pecados menores? E será que nós podemos entender que existem pecados maiores? Alguns irmãos dizem, não. Não existe pecadinho e não existe pecadão. Mas a Bíblia diz, sim, existe pecadinho e existe pecadão. Aí purga. Jesus falando sobre o seu juízo, o seu julgamento, o julgamento que estavam fazendo sobre ele disse a Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não lhe fora dado, por isso aquele que me entregou a ti, pecado maior. Existe pecado maior e existe pecado menor. Sabe o que isso significa, irmãos? Que existirá um julgamento mais difícil para quem cometeu um pecado maior e um julgamento mais fácil para quem cometeu um pecado menor. Por isso que o pastor sobe neste altar e diz, irmão, filho, não peca, fariseu. Porque para cada grau de pecado, o Senhor estabelecerá sim, quanto maior o castigo cuidais vós, será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Aquele que profanar o sangue do pacto. Como é que nós pisamos o Filho de Deus? Quando nós desmerecemos sua palavra. E quando é que nós profanamos o sangue desse pacto? Quando nós fingimos não conhecer o pacto. E todas as vezes que você peca, você está profanando o Filho e profanando o sangue. E a Bíblia diz, maior castigo terá aquele que fizer isso com conhecimento. Essa coisa é séria, irmãos. Os crimes que nós cometermos serão julgados de acordo com o grau de crime que cometemos. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que é difícil dizer amém numa hora dessa que está descendo uma melancia na nossa goela, mas diga amém, só para eu me incentivar aqui e continuar. Amém. Sabe o que significa, irmãos? Significa que aquele irmão que fez uma mentirinha do tipo, disse que papai não está porque eu não estou a fim de encontrar o irmão hoje, não pode receber a mesma sentença que o irmãozinho que adulterou. Fala sério. São coisas distintas. Você sabe o que significa? Que aquele cara que contou um testemunho, que ele esquartejou 5 meninas antes de virar crente, certamente não receberá a mesma glória que o crente que passou sua vida toda na igreja. Fala sério, irmãos. O nosso Deus é justo. Nós gostamos de aplaudir histórias desgracentas. Deus gosta de recompensar história santa. A igreja ama a história de desgraça. Eu fui, eu fiz, eu aprontei. O pessoal, nossa, que testemunho. Aí se chega um crente e diz aqui, eu nunca fui, eu nunca fiz, eu nunca estive. Ah, que graça tem? A graça é que a obra na tua vida foi tão grande, que ele sequer permitiu que você passasse por isso, negão. Mas que graça tem isso para uma igreja que só enxerga desgraça? O bacana é o cara que esquartejou milhares e matou milhares e agora se converteu, como o apóstolo Paulo. Mas Paulo disse, eu trago um espinho na minha carne,
De todos os apóstolos eu sou o menor e de todos os crentes eu sou o mais desgraçado. Porque ele sabia que todos os crimes não eram honra, senão juízo para ele. Amém, irmãos? É fácil entender isso porque o princípio básico da justiça é que os crimes possuem graus. Amém, irmãos? E se Deus é justo, Ele usará princípios de justiça. Se há um crime, existe um grau. O símbolo da justiça é a balança, que quer dizer, coloca-se do lado a justiça e do outro lado o seu crime. O que pesar mais, paga. Se a justiça que você comete pesar mais, você está inocentado. Mas se o teu crime pesa mais, você está punido. Olha o que diz o Senhor a respeito da justiça. Porventura Deus, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça, disse Jó. Não, é claro, irmãos. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Grande é em poder e grande é em justiça. Pleno de retidão, a ninguém oprimirá. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julga os povos com equidade, com igualdade. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos, pois, verão o seu rosto. Se Deus é justo, Ele medirá tudo com medidas justas. Amém, irmão? Alguns irmãos falam assim, que graça tem? Eu sou crente há 40 anos e vou para o céu. O outro acabou de se converter e vai para o céu. Ah, vou desbaldar para caramba e no último dia eu aceito Jesus e vou para o céu também. Irmão, agora você vai começar a entender que graça tem. O camarada que se esbaldou bastante tem muita coisa para explicar. O fato de você se converter e passar anos na igreja, jovem, é um benefício do Espírito Santo na sua vida. Jesus, quando disse hoje é o dia aceitável, ele não estava brincando. É melhor hoje do que amanhã. A gente vê o ladrão na cruz e diz, lá, na última hora ele aceitou o Senhor e foi salvo. Foi, ladrão. E alguma coisa ele vai ter que dar respostas. E você que nasceu no Evangelho, passou sua vida toda aprendendo a ser justo, foi batizado aos 15 anos de idade, ainda não se desviou do Evangelho. Que benefício eu tive em relação àquele ladrão? Muita. Morreu aos 70 anos e nunca se desviou. Que benefício você tem? Muito benefício. Você terá que dar muito menos explicações. Amém, irmãos? Balanças justas e pesos justos e efas justos, justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei da terra do Egito. Se Deus é justo, Ele medirá com pesos e medidas justas. Deus julgará por graus de culpa. Irmão, você acha que todo pecado é igual? Não. Ontem eu falei com você que Deus julga nossos sentimentos e nossas intenções. Se lembra disso? Então, pecar querendo é uma coisa, pecar sem querer é outra coisa. É óbvio. Agora, não me venha dizer que você adulterou sem querer. Adulterei. Menino, a moça passou aqui, eu adulterei. A coisa não acontece assim não, negão. A coisa é maquinada, bolada, uma estratégia de encontros secretos. É claro que Deus vai julgar isso diferente do que um telefoninho diz que eu não estou. Amém, irmãos? Olha o que diz a palavra de Deus. Como oferta pelo culpado, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. O sacerdote fará expiação pelo erro involuntariamente houver cometido sobre o seu, sem o seu saber. Ele será perdoado. Como é que é? O erro cometido sem o saber tem um preço. Você vai pagar por ele. Qual que é o resultado? Perdoado. Cometeu o crime sem saber. Tem um preço? Claro. Você acha que Deus não é justo? É claro que Ele é justo. Você está ouvindo todo domingo aqui. Não faz isso. Quem faz isso se lasca. Quem faz isso se lasca. Irmão, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Tiago capítulo 3. Não quereis muito de vós serem mestres, sabendo que sobre vós repousa maior julgamento. Em outras palavras, quanto mais você sabe, mais você se lasca. Então, uma boa notícia para você. Quanto mais você vem à igreja, mais complicado você está. Quanto mais você vem aqui, mais complicado você está. Sabe por quê? Porque mais você sabe, menos desculpas você tem. E você não terá desculpa de dizer, eu não sabia.
Sabia. Pecado involuntário é uma coisa. Mas olha o que Deus diz o Senhor dos pecados, de tipos de pecado diferentes. Existe o pecado por ignorância. Se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas do Senhor, ordenou, não fizesse fazendo qualquer uma delas, há um pecado por ignorância. Mas a Bíblia diz que há pecado diferente, há um pecado por dolo. Dolo é má fé. Há um pecado que a Bíblia diz que o Senhor olhe para você e não encontre em você dolo, ou seja, má intenção. Que Deus, ao olhar para você, não encontre maquinação para o pecado. Acaba logo esse culto aqui, porque eu preciso fazer uma pecadinha ali agora, antes que chegue o domingo. É igual pecado de carnaval. 6 dias arrebentando no pecado para cinza na quarta-feira. É o pensamento da igreja. Deus me alivia aqui porque eu vou dar uma pecadinha, mas é coisinha pouca. Deus sabe da minha fraqueza, sabe? E Ele sabe também do seu dolo. Se há pecados e pecados, Deus julgará o pecado pela culpa de quem cometeu o pecado, não por herança. E aqui eu quero dizer uma coisa, irmão. Nenhum de nós vai pagar a culpa de Adão. E nenhum filho que está aqui vai pagar o erro do pai. E um dia a gente pode falar sobre maldição hereditária, que é uma vergonha do evangelho moderno, que é uma mentira. Naqueles dias não dirão mais, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, os seus dentes é que apodrecerão. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Seu filho pisou na bola, ele vai pagar. E aqui eu quero dizer uma coisa muito, muito séria, irmãos. É comum filho de crente pisar na bola, e a gente morre de vergonha. Né? Eu tenho um filho que está entrando nos 18. Já falei com ele, você já pode ser preso. Fez esse ano. Pai, se eu é brincalhão, eu falei, brincalhão não, negão. Se você pode ser preso, você também pode ir para o inferno. Então você vigia o que você vai fazer no escuro. O que você vai fazer escondido. O que você vai fazer na internet. Porque eu não estou vendo, mas Deus está. Irmão, filho costuma matar gente de vergonha, mas fica tranquilo. Você só morre de vergonha. Morte espiritual é culpa dele. Você não paga pecado de filho. Amém, irmãos? É um amém meio engasgado, mas glória a Deus, está bom assim mesmo. Se nós sabemos executar a justiça, respeitando a culpa de cada um, será que Deus não saberia fazer isso, irmãos? Se uma pessoa senta diante de nós e conta uma coisa cabeluda, você sabe medir o quanto é cabeludo? Se é um Tony Ramos, se é eu, né? Ou se é um careca? Assim, não, esse é mais ou menos. Se você tem senso de justiça, maior é minha justiça, diz Deus. Será que a sua justiça é maior do que a de Deus, irmão? Jó disse, de maneira nenhuma. Se Deus é justo, e Ele é, Ele não fará também distinção de pessoa. Não importa se você é crente, se você não é, se você vai na igreja há 30 anos, na hora que Ele aparecer para te julgar, Ele vai aparecer para te julgar. O Senhor só sabe. Eu faço parte ali da igreja El Shaddai, prego todas as terças-feiras, só sabe. Muitas almas já se converteram. Sei, senta aí na cadeira. Isso tudo vai contar a seu favor ou contra você. Porque até o que você falou daqui incentivou pessoas errado, vai contar. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas para Deus são iguais. Elas podem ter cores diferentes, mas são iguais. Amém? Se o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, não faz acepção de pessoas e nem recebe propina. Olha para mim, irmão. Campanha das 70 semanas para Deus lavar sua barra. Limpar sua barra.
Deus não aceita peitas, Ele não aceita suborno. Eu sou Deus justo, não faço acepção de pessoa e não aceito suborno. Pode vender a sua casa, o seu carro e dar de oferta. Deus não aceita suborno, não se compra e não se vende, o seu juízo acontecerá. E graças a isso, a igreja será julgada. Está ficando bom, não está, irmãos? Todos havemos de comparecer, graças ao fato de que para Deus seremos julgados. Agora eu quero fazer uma pergunta que vai te ajudar muito essa noite. Quando seremos julgados? Alguém me fez uma pergunta aqui, se a sentença da igreja será diferente. Óbvio. Se nós aqui estamos pelo menos perdendo o jogo de domingo, perdendo a novela de sexta-feira, o final da novela, irmão, presta atenção, final da novela das 8, o Tony Ramos vai casar com a Beth Faria. Você não quis ver para estar na igreja, vai ter um benefício. É natural que vai. No mínimo vai ter um benefício. Agora a pergunta é, quando que você vai ser julgado? E essa resposta é boa, irmãos. Você não sabia que já começou? Uma irmã lá me fez uma pergunta, quando nós chegarmos diante do trono branco, não é isso, irmã? E eu disse, eu vou responder isso para você. Nós já estamos. Aquele cara que está lá fora, o ímpio que passou ali agora e vai tomar uma cerveja, ele não está. Mas nós já. Nós já estamos sendo julgados. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Já é tempo. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? A pergunta aqui não é sobre o ímpio, não. Está falando do crente que desobedece. Olha só, já é tempo. Quando é que é o tempo? Já. Que o julgamento comece pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim do crente desobediente? Sabe quando é que seu julgamento começou? Num dia em que você disse assim, estou precisando muito de ajuda. Vou à igreja. Entrou para a igreja, chorou largado. É chorar, moço. Chorou, os irmãos emprestou até a blusa de frio para você enxugar. O pastor disse, quem quer Jesus? Eu. Começou. Aí você fala assim, pastor, isso é uma má notícia, não é uma boa notícia. Você vai entender já. A igreja será julgada primeiro. E isso é mostrado em Apocalipse e em toda a Bíblia. Eu disse para vocês ontem que eu iria explicar para vocês por que aparece o termo vivos. Olha só, conjuro-te diante de Deus e de Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. Os mortos diante do trono branco no juízo final. E os vivos somos nós. Quem são os vivos dessa história? Nós somos os vivos dessa história. Se você ler o Apocalipse, você vai ver aquela verdade. O Apocalipse começa assim. Olha para mim que eu vou te explicar o que você leu em Apocalipse 1. Foi ele arrebatado em visões, foi levado até um lugar onde havia um trono e havia um rei vestido com suas vestes brancas e talares, um cinto na altura do peito, cabelos brancos, olhos de fogo, a espada afiada na boca e a voz de muitas águas. O pé de latão reluzente. Olha para mim que eu vou te explicar. O que ele viu? Um juiz. Você já viu um julgamento? Você já viu um julgamento onde o juiz põe uma peruquinha branca? Ele viu um juiz vestido para julgamento. Ele cai aos pés do juiz e diz, ai de mim, porque eu estou diante do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, vou perecer. Aí o Senhor juiz toca nele e diz, põe de pé e escreve tudo que eu te falar a partir de agora. Aí ele, sim senhor, eu vou desobedecer o juiz? Sou doido? E aí ele começa a caminhar pelas igrejas. Escreve a primeira igreja, tenho contra ti. A segunda igreja, eu tenho contra ti. A terceira igreja. Por que começou com
Deus tendo contra a igreja antes de ir para o mundo. Porque o julgamento começa pela igreja. Ele é aquele que começa andando pelos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. A igreja já está sendo julgada. Eu e você já estamos sendo julgados. Pelo quê? Por tudo que nós falamos ontem. Meu irmão, você não será julgado no grande trono branco. Você tem um tratamento diferenciado. Você já está sendo julgado pelo grande trono branco. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça de Deus. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que é longânimo com eles? É claro, a igreja está sendo julgada pelas suas obras. Aquele que semeia pouco, ceifará pouco, e aquele que em abundância semeia, também em abundância ceifará. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Olha para mim, irmãos. Guarde de fazer as coisas e guarde de fazer bem feito para todo mundo ver. Essa coisa de fazer e esconder, sou humilde. Eu faço, mas ninguém sabe. Faça as obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Trate de mostrar que você é crente. E trate de fazer obras de um crente que todos vejam que você é crente. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Perdão, irmãos. Porventura essa fé pode salvá-los? A resposta é óbvia. Não. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelado no fogo. Qual é o propósito da igreja ser julgada com tanta severidade, irmãos? Por que que nós... Eu estou sentindo um silêncio. Está tudo bem, irmãos? Amém? Começou o negócio para você. Quanto tempo você tem de crente? 15 anos. Tem 15 anos que você está sendo julgado e não sabe, hein, fiote? Isso é sério. Por quê? Tanta severidade. Porque é preciso avaliar o valor que você tem. Eu costumo dizer assim na igreja, irmão, olha para mim. Para morar no céu, você tem que se parecer com Ele, senão você não entra. Deus tem que saber o quanto você vale. Então você é julgado antes. Olha o que diz a palavra de Deus. Conheço as tuas obras. E essa palavra o Senhor disse várias vezes no Apocalipse. Conheço as tuas obras. Deus está avaliando você. Por que ser julgado primeiro? Porque Deus precisa saber que prêmio você merece se você passar na prova. Amém, irmão? Bem, tem um irmão que passa pela prova, como diz a música, dando glória. Mas tem um que passa reclamando que é uma beleza. Deus sabe exatamente o que Ele vai dar para cada um. É igual presente do dia das mães, presente do dia dos pais. Uma geladeira, uma meia. Deus sabe exatamente o que Ele vai dar. Não é assim? Por que será? E o pai sofreu igual a mãe? Não. O pai ficava acordado de madrugada nos primeiros meses? Poucos. Mas a grande maioria? Não. A mãe está com o menino no colo o tempo todo, o braço da mãe está até doce. Aí passa para o pai não quer não. Tem que ganhar meia, negão. E não reclama não, que ainda está te dando meia. Tem uma mulher que só dá a conta. Tá bom quando tem meia. E quando esse cara é pastor, ele ganha gravata. Não há mais lugar para guardar gravata. Se permanecer toda a obra de alguém sobre ele edificou, receberá galardão. Deus está querendo saber que prêmio Ele vai te dar. É necessário que todos sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Deus tem níveis de recompensa diferentes para te dar, irmão. Amém, irmão? Eu vou fazer uma pergunta e quero saber só que vocês respondam com sinceridade. Quem está sofrendo umas lutas brabas aí, levante a mão. Quem está sofrendo luta, levante a mão. Irmão, tem uns 10 ali que não levantou, pastor. Depois eu vou passar para o senhor quem não levantou. Vai dar uma força aqui na igreja. Tem irmão que não está passando luta nenhuma. Quem está passando luta, levanta a mão. Amém.
Como você está passando a luta é muito importante a partir de hoje. Porque o como vai dizer qual é o nível de recompensa que você merece. Aí tem uma grande revelação de Deus, irmãos. Se você já está sendo julgado, é porque você não precisará ser julgado de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, abençoado. Ele sempre avacalha assim mesmo, irmãos? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu disse ontem que todas aquelas coisas nós seremos julgados, que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, eu não menti. Só faltava completar a verdade. No nosso caso, já estamos. Amém? Qual que é o lado bom disso, pastor? Porque nós estamos sofrendo pra caramba por causa disso. Você já reparou que o ímpio faz uma desgracença, não acontece nada? Você pensa em fazer uma desgracinha. O que é isso, Deus? Que justiça é essa que o Senhor tem? O ímpio apronta e não acontece nada. Eu penso em aprontar, o teto cai na minha cabeça. Eu vou te dizer por quê. Porque você já está sendo julgado. O julgamento na sua vida já começou. A pergunta é, por quê? Porque Deus quer saber que prêmio eu vou ter. Deus quer saber que valor eu tenho. Deus quer me identificar com o céu. E Ele tem que fazer antes de eu morrer. Porque depois de morto, não haverá juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. E agora alguns textos vão fazer muito sentido para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O tempo das dores trará recompensa aos teus filhos. Palavra do Deus vivo. Agora você vai entender uma palavra de Tiago. Tem motivo de grande gozo o passardes por várias privações. Olha para mim, irmão. Como eu vou ter gozo se eu estou passando uma pitimba danada só porque eu sou crente? Quantos aqui tiveram a sensação de que piorou a vida depois virou crente? Deixa eu dizer uma verdade para você, que eu vim aqui dizer verdades. Não é uma sensação, é um fato. Depois de ser crente, a vida passa por um rolo compressor de Deus. Porque para entrar no céu a porta é estreita, a porta é apertada e o caminho é estreito. Você tem que passar no rolo compressor, não dá para entrar com bagagem. E ele tem que tirar a bagagem inteira, as arestas todas, lubrificar você. Então ele faz isso aqui. Para a porta, é igual aquele cofrinho da oferta. Você tem que ser fininho do tamanho da porta para entrar. E sem bagagem. Deus lustra você. E aí agora você está entendendo. Glorifique a Deus por passar diversas lutas. Porque a luta que você está passando hoje é para você não enfrentar o trono branco amanhã. E olha, eu falei ontem, sabe qual que é o grande problema do trono branco? Não tem advogado. Não falei isso ontem? E não menti. Só tem um trono. Só tem uma diferença. Se você passar aqui, você não vai precisar passar lá. Aqui nós temos um advogado. Aqui nós temos um advogado. Olha o que diz a palavra de Deus. No qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem sem terdes visto amais, no qual sem agora verdes e crendo exultais com gozo, alcançando o fim da vossa fé. Qual que é o fim da nossa fé, irmão? A salvação das nossas almas. Irmão, a coisa está feia, porque Deus te ama. Parece estranho, mas agora faz sentido. Porque se nós já estamos sendo julgados, e a gente comete um errinho, Deus vem e cobra, e caceta na hora. Ele não dá um tempo não, irmão. É na hora. E se você toma amor por dinheiro, Ele toma o seu dinheiro. E se você começa a ficar muito orgulhoso, Ele pisa. Porque Ele precisa curar você aqui e agora. Porque depois, isso não acontecerá com você mais. O que você chama de luta, a Bíblia chama de juízo final. E o juízo que nós estamos vivendo é para receber galardão. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Algumas considerações sobre o nosso aumento de luta.
Não são só as lutas que aumentam. As lutas não aumentam. É os nossos olhos que se abrem para tudo que é real no mundo espiritual, irmãos. Receber Jesus abre os nossos olhos. Você passa a ver tudo o que está ao seu redor que você não via antes. E é isso que Jesus veio fazer quando Ele te salvou. Ele abriu seus olhos. A sensação da luta aumentada é porque os nossos olhos foram abertos. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, para fim de que dos que não veem, vejam. Não atentando nós às coisas que não se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Nós estamos vendo o que ninguém vê, irmãos. O Senhor veio para abrir os olhos dos cegos. Quando aceitamos Jesus, nós passamos a ver, e é isso que nos faz enxergar o que o nosso inimigo está fazendo. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor. E agora eu quero responder uma última pergunta, para a gente encerrar. Já aprendemos que todos seremos julgados. Amém? Já aprendemos que no nosso caso isso começou quando a gente aceitou Jesus, por isso que a nossa vida parece que piorou e não parece não, piorou. Parece que o diabo estava longe e agora está perto, não parece não, nossos olhos se abriram e a gente viu, ele está perto. As coisas parecem ter muito mais dificuldade, porque as coisas que o ímpio faz parecem ser mais fáceis, não parece não, são. Tudo que eu tento é mais difícil do que o ímpio tenta. Isso parece estranho, não parece não, é. Porque você já está sendo julgado. E toda vez que você tentar fazer uma coisa errada, Deus vai impedir. Porque Ele quer te levar para o céu sem um trono branco. Agora uma pergunta interessante. Nós recebemos coroas como prêmio? Sim, irmão. Amém? Diga assim, eu vou receber uma coroa. Só que eu tenho uma má notícia para você. Não é igual ao que você está pensando. Mas você vai receber. Olha o que diz a palavra de Deus. Uma coroa incorruptível. Uma coroa de justiça me está guardada. Receberemos a coroa da vida. Receberemos a coroa da glória. E receberemos a coroa que é dada pelo nosso trabalho de 1 a 1. Receberemos a coroa que é dada pela obra na igreja. A alegria e a coroa da alegria. São 5 as coroas que nós vamos receber. Guarde isso, irmãos. Todos nós receberemos 5? Não. Alguns receberão 3, outros 2. Vai depender do seu nível de luta. A coroa da vida, a incorruptível, a coroa de justiça e a coroa da alegria. A Bíblia não está falando de um objeto de ouro. Olha para mim que eu quero falar uma coisa muito séria para você que vai de encontro à teologia da prosperidade. A Bíblia diz que no céu as ruas são de quê? Ouro. Pensa comigo. Por que a gente joga asfalto na rua? Porque não vale nada. Por que a gente coloca pedra na rua para passar o carro por cima? Porque não vale nada. Porque se fosse uma coisa de valor, eu guardava em casa. Se a Bíblia diz que as ruas do céu são de ouro, Deus está considerando o ouro nada. Amém? A Bíblia não está falando de um objeto. E nem de pedrinhas. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. O Senhor dará para você uma coroa da vida. Deus dará àqueles que perderam suas vidas pelo Evangelho. Ele dará uma coroa da vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Lá na minha cidade, para eu ir à igreja, eu passo em frente a uma praça principal da cidade. Eu vou à igreja sempre aos domingos, 6 horas da tarde. Eu passo em frente a essa praça lotada de pessoas de bermuda e eu de pastor. Lá faz uma média de calor assim simpático. 30, 34, 35, 37. Eu indo de pastor para a igreja e os caras tomando as coisas geladas e com as perninhas cruzadas. O domingo deles é descanso, o meu é de trabalho. Às vezes eu paro na igreja suando, feito uma tampa de chaleira. E falo com Deus, Deus, eu estou perdendo minha vida. E um dia eu chorei aos pés do Senhor dizendo isso, porque eu entrei para o Evangelho, eu tinha 18 anos, me tornei pastor aos 20, tenho 44 e tenho 24 anos de ministério. E eu falei com Deus, Deus, perdi toda a minha mocidade te servindo. O Espírito Santo me levou a esse texto. Se preocupa, meu filho, porque para você que está perdendo a vida, eu vou dar uma vida eterna.
E eu quero dizer isso para você. Você que está perdendo a vida pela igreja, não se preocupa. Deus tem uma eternidade de vida para te dar. Deus dará uma coroa incorruptível. Incorruptível quer dizer que ela não se estraga, não perde o valor. O prêmio de uma corrida naqueles tempos bíblicos era um tempo em que eles davam uma folha de louro. Ela perdia o valor. Se passasse o tempo, ela envelhecia, apodrecia e caía. O Senhor está dizendo para você, não importa o tempo que seja a sua carreira cristã. Há irmãos que estão servindo a Deus há 20 anos. Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Filho, o teu prêmio não perece, não perde valor, está guardado. Não é ouro que perece, não é pedra preciosa que perece, é algo muito valor e ele está guardado. Você pode passar uma vida inteira me servindo. Quando chegar no final da corrida, a sua coroa está lá comigo. Amém? Você começou a servir Jesus muito cedo, não se preocupa não, porque o cedo significa uma coroa especial. Coroa de justiça. O Senhor diz então a todos aqueles que estão sofrendo hoje injustiça e não largam Jesus ainda que sofram injustiça. Ele está mandando dizer a vocês todos, não se preocupe, eu darei uma eternidade de justiça sobre sua vida. Eu tenho coroa de justiça para dar. Eu vou honrar você com justiça sobre justiça. Uma coroa de alegria. Aqueles que abriram mão da sua alegria, da alegria que o mundo dá, em troca de uma sexta-feira ouvindo a palavra de Deus. Não se preocupe, eu darei a você no céu uma honra de muita alegria. O céu será para você só alegria. Coroa de glória. Glória quer dizer honra. Você que está sendo desonrado porque é crente. Eu não sei você, irmão, mas eu que sou pastor vivo muito isso. Eu chego às vezes no banco para financiar um carro, por exemplo. Profissão. O gerente do banco. Comprando um carro, né? Carro bom. Qual que é a profissão? Pastor. Na mente do cara passa assim as letrinhas na testa dele. Ladrão sem vergonha. Está roubando dinheiro de um monte de gente simples. Nós somos envergonhados por sermos crentes muitas vezes. Não uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes. As pessoas fingem por uma educação política. Fingem que não estão ligando, mas eles nos odeiam. O Senhor então tem para você uma coroa de glória. Mas e as minhas pedrinhas na coroa, pastor, como é que fica? Eu não vou receber nenhuma coroa de pedrinha? Você sabe que os irmãos às vezes levam um crente para a igreja e falam assim, uma pedrinha na minha coroa. Irmão, eu fico imaginando o céu assim. Às vezes eu viajo na maionese para entender as coisas. Tem coisas que eu não gosto na igreja, porque parece contrariar muito a Bíblia. Uma dessas coisas é isso, a pedrinha na coroa contraria a Bíblia. Imagina Paulo. Quantas pedrinhas tem a coroa do Paulo? Aí eu fico imaginando, lá na minha casa, viajando na maionese. Você está lá no céu, conversando com os irmãos da igreja, todo mundo com uma coroinha bacana. Você vê uma torre, vindo lá no horizonte, balançando, e uns anjos segurando. Segura aí, moçada! E embaixo daquela torre, de repente, aparece um cara. Aí eu fico imaginando aquele irmão que só levou um para a igreja. Ele tem uma tiara. Uma pedrinha no meio. Se eu sou esse irmão, eu pego a tiara e ponho no bolso. E aí Paulo vira para o Paulo e Paulo pergunta, onde é que está a sua coroa? Eu guardei lá em casa. Calor demais, estou vendo você sofrendo aí, moço. Para que você não guarda a sua também? Irmão, será que você está pensando que o céu é um lugar de vaidade? Isso não é assim, irmão. A Bíblia diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são, o que, irmãos? Passadas. Para com Deus não há acepção de pessoas, irmãos. Mas se fazeis acepção de pessoas, diz o Senhor, cometeis pecado. É isso que você imagina o céu? É isso que você imagina o céu? Esse não é o céu que nós iremos. Você vai vasculhar a Bíblia inteirinha e não vai descobrir o que é galardão. Você não vai descobrir.
Sabe por quê? Porque o galardão é um prêmio secreto. É isso que a Bíblia diz. E agora você imagina, olha para mim, você imagina que você ontem ficou com medo de ficar aqui e ir para o inferno também. De repente você descobre que subiu. Já está bom. Não precisa mais nada. De repente vem um prêmiozinho lá no céu para você. Você abre e ele se dissolve assim que você lê. Ainda ganhei isso? Só você sabe. Você vai chegar diante de um irmão que o dele dissolveu também diante dos olhos dele e ele ficou feliz porque ele recebeu uma coisa maravilhosa. Eu não sei nem te explicar o que eu recebi, o outro vai dizer, eu também não sei explicar, e os dois extremamente felizes dizendo um para o outro que receberam prêmios diferentes. Rapaz, eu recebi não sei nem te explicar. Eu falei, rapaz, eu também não. Será que é a mesma coisa? Eu não sei. Mas é maravilhoso o que eu recebi. E o nome que eu recebi, qual que é o seu? Eu não sei explicar. E você? Eu também não sei, mas rapaz, que nome maravilhoso que eu. Esse é o céu. Sem egoísmo e com extrema alegria. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, disse Paulo, mas uma coisa é fácil, que esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo do prêmio da minha vocação celestial de Cristo Jesus, pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos o mesmo sentimento. E se sentir alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas naquela medida de perfeição a que chegamos, nela prossigamos. Vamos parar aqui, porque não vai dar tempo mais, eu estou olhando meu relógio. Para aqui. Vamos encerrar? Por que seremos julgados primeiro que o mundo, irmãos? Já falamos alguma coisa, agora eu quero falar mais uma coisa importante. Nós não apareceremos diante do trono branco para sermos julgados, porque nós julgaremos. Dá um glória a Deus aí, irmão. Você não estará diante do trono, você estará do lado dele. Eu disse para vocês que só há um juiz, mas existem muitas testemunhas. E essas testemunhas somos nós. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Irmão, para você chegar lá e dizer, esse anjo está errado, Senhor. Primeiro você tem que estar limpo, irmão. Você está entendendo agora por que Deus está te julgando aqui? Para você chegar lá e dizer, esse pecador está errado, Senhor. O que você acha, meu filho? Condena, condena. Você tem que estar limpo. Você tem que saber o quanto custa uma punição, até para ser justo na hora de punir o outro. Amém? Quais os anjos serão julgados? Naturalmente, os anjos caídos, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, Deus os tem reservado em prisões eternas para o juízo do grande dia. O Senhor não poupou os anjos que pecaram, reservando-os para o juízo. São esses anjos que nós vamos julgar, não os anjos de Deus, irmãos. Nós julgaremos o dragão e os seus anjos. Os anjos de Deus, irmãos, estarão também conosco. Será uma cena maravilhosa, irmãos. Se você passar na prova, olha para mim, irmão, que eu quero te falar uma palavra de Deus. Saia daqui hoje mais feliz com a sua luta. Porque se você passar bem por essa prova, meu irmão, a coisa vai ser linda demais. Às vezes os irmãos pecam lá na igreja que eu estou como pastor, e eles se sentam diante de mim, eu digo assim para eles, querido, é muito importante a sua reação agora. Porque a sua reação depois da sentença que eu te der, vai determinar tudo o que você vai viver diante de Deus. Sua reação depois de uma punição é muito importante. Se depois da punição você for humilde, manso, pacificador, isso terá um resultado diante dos olhos de Deus. Se você for rançoso, difícil, complicado, irado, isso terá outra posição diante dos olhos de Deus. Porque para você julgar anjo, você tem que ser santo. Eu digo isso sempre para as pessoas. E aí eu estabeleço a sentença, você está afastado de tal coisa. O indivíduo chora, segura e fica quieto na igreja. Isso é muito importante, irmão. A maneira como você vai enfrentar a sua luta lá, até hoje, que você está enfrentando, é muito importante. E eu tenho outra coisa para dizer sobre sua luta. Filhão, a sua luta é um degrau. Se você não subir esse degrau, ele permanece. Amém? Os anjos de Deus estarão conosco. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória,
e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Agora imagina a cena certa. Você subiu, se encontrou com ele, porque você passou pela prova da maneira certa. Subiu, e você desce com ele junto com os anjos. Os anjos param do seu lado, você ao lado dele, e o trono branco na sua frente. O Senhor se senta no trono e a humanidade toda diante do trono agora vai passar por tudo que você já passou. Só que com uma diferença. Você foi aprovado. Amém? Porque nós reinaremos com Cristo, por isso nós estamos sendo julgados, irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Reinaram com Cristo por 1000 anos. Porque o arrebatamento parece ser um episódio antes do milênio, então nós precisamos subir logo, porque nós reinaremos com Ele. Finalmente, irmãos, prepare-se. Você já está sendo julgado. Amém? Cadê o cara desse negócio aqui? Irmão, olha para mim. Eu não sou pastor de vocês. Então isso me dá uma facilidade para falar muita coisa. Eu agradeço muito a Deus quando Ele me dá a oportunidade de estar em igrejas que eu não convivo, porque aí eu posso falar porque eu não sei. E se eu falar alguma coisa, é porque Deus sabe. Eu costumo dizer na minha igreja, irmão, eu vou pregar essa noite. Não pense que alguém me contou, não, porque isso é verdade. Me contaram mesmo. Foi o Espírito Santo. Filho, enfrenta a tua luta de maneira diferente a partir de hoje. Agradece a Deus pela luta. Porque ela é a única arma que você tem para ser galardoado. Quanto maior a luta, maior o galardão. O apóstolo Paulo disse assim: trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, não com ira, com alegria. Ele sabia que cada marca dele, nele, significaria alguma coisa diante dos olhos de Deus. Nós não passamos um terço do que esses homens passaram, irmãos. Lá no Iraque agora, eles estão crucificando os cristãos, marcando a casa dos cristãos com a letra N de Nazareno, estrupando as filhas dos cristãos, matando suas mulheres e crucificando-os publicamente. Nós não passamos nada aqui, irmão. Isso que você chama de luta não é nada. Qual que é a luta? Não conseguiu trocar de carro? Ou está com dificuldade de pagar a prestação dele? Isso é luta, irmão. Independente disso, se te tortura, eu respeito. Mas enfrenta isso de outra maneira. Outra coisa que eu tenho para falar para você, filho. Dentro da igreja existe mais pecado do que fora dela. Porque os pecados da igreja são mais sujos para Deus do que o pecado do mundo. Quando Deus olha para um ímpio, Ele olha com um olhar de misericórdia. Não considera a sua sujeira, porque olha como nós olhamos para um mendigo na rua e consideramos que ele não teve como se lavar, não teve como passar perfume, não teve como trocar de roupa. Mas quando Deus olha para a sujeira do seu povo, Ele se enoja, porque esse teve como se lavar, esse teve como trocar suas vestes, esse teve como se perfumar com o perfume de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Confessa teu pecado, cara. Não ao pastor, a Deus. Esse pecado é a única coisa que pode pesar o seu pescoço no rio e jogar você para o fundo. Se você confessa, ele se torna leve. Você vai para o leito do rio e respira. E o Senhor te resgata com sua mão forte. Mas se você guarda esse pecado como se nada tivesse acontecido, irmão, eu sou capaz de dizer o que Jesus disse em Apocalipse 3. Para muitos crentes, Deus está a ponto de vomitar. É nojento para Deus o pecado, irmão. Só Ele sabe o quanto o pecado o agride. Confesse teu pecado a Ele. Confesse teu pecado. Corrige o teu pecado. Seja ele qual for. Porque você está sendo julgado. E a sentença sobre você vem aqui. E eu vou te dizer uma coisa mais séria do que isso. Se você não confessar, Deus te expõe aqui. Eu costumo dizer aos jovens da minha igreja: filhão, olha como você namora.
Porque se você estiver fazendo bobagem, Deus engravida a moça para você. Só para pegar a barriga dela e pôr na frente da igreja e dizer: estava fornicando nos cantos do muro. Deus não se deixa escarnecer, filho. Ele vai pegar você e colocar você em evidência para todo mundo ver teu pecado, se você não fizer isso primeiro. A palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 2: se não propuserdes pôr no teu coração honra ao meu nome, diz o Senhor, esfregarei esterco em vossas caras. Deus pegará esterco e passará na cara do cara que não se confessa. Não finge de bobo, irmão. Confessa. Quero convidar você a ficar de pé. Você sabe qual que é o grande problema de ser crente, irmão? A gente aprende a ser crente. É tipo um exercício, sabe? Quando você entrou por aquela porta a primeira vez, ou em outra igreja, não sei, você não sabia como era culto, porque é diferente de missa. Na missa existe um ritual e todo mundo, eu já fui à missa e fico perdido, sabe? Porque eu não sei a hora de levantar, a hora de falar, não sei nada, então fico lá só quietinho. E os caras que sabem aquilo, que vai lá todo domingo, faz certinho, é interessante. Que o padre diz, né, todo mundo, porque cristianismo é treinado. Aqui a gente aprende a treinar. A gente sabe a cara de adoração, a cara de presença do Espírito. A gente sabe os trejeitos de tô sentindo Jesus. Só que se isso não for autêntico aqui dentro, é só cara. A Bíblia então diz, se esse povo que se chama pelo meu nome mudar os seus maus caminhos. Você sabe que Deus entra aqui, Ele sabe quem está fazendo caras, quem está quebrantado. Quem está arrependido, quem está fingindo de besta. Não vai adiantar nada você concordar comigo aqui, se você não tomar a providência de mudar. E eu sou capaz de dizer uma coisa para você. Falo como profeta de Deus porque sou. Este é o último aviso de Deus para você. Se daqui em diante você não tomar uma providência, Deus tomará a providência em seu lugar. Leve tua mão ao teu coração. A palavra de Deus diz que é daqui que flui todo o pecado. Curve sua cabeça e abra teu coração para Deus. Diga a verdade para Ele. Não precisa abrir a boca, porque Ele é o Deus que sonda. É o Deus que nos conhece. Vamos cantar uma canção. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Agora diga para Deus assim, querido. Senhor Deus de Israel, diga comigo. Senhor Deus de Israel, eu abro meu coração ao Senhor essa noite e te confesso todos os meus erros. Sou merecedor, ó Deus, de qualquer sentença que o Senhor tem para mim, porque o Senhor é justo. Eu não. O Senhor é perfeito e eu imperfeito. Mas eu te peço, Deus, dá-me forças para corrigir os meus erros e não mais ferir a tua santidade. Hoje aprendi, Senhor, a glorificar-te pelas lutas que tenho e que cada aprovação que passo é uma oportunidade de fugir do trono branco. Eu te glorifico, Pai. Obrigado, Deus, por cada lágrima que eu tenho derramado, por lutas que o Senhor tem permitido. A partir de hoje,
Dá-me a reação correta diante de cada sentença do Senhor. Diante dos meus olhos, eu penso não merecer, mas o Senhor olha para mim com um olhar de justiça e sabe melhor do que eu se eu mereço ou não. Deus, eu aceito a tua sentença. Louvado seja o Senhor por todas as minhas lutas. Louvado seja o Senhor por todas as minhas provações. Louvado seja o Senhor por todas as minhas privações. Não há Deus como o Senhor, e eu não quero estar em outro lugar, senão na tua presença. Desde que te conheci, as coisas ficaram difíceis para mim. Às vezes piores, às vezes melhores, mas geralmente difíceis para mim. Eu quero te dizer, meu Deus, que hoje entendi a razão disso e faço questão de dizer ao Senhor: não importa, meu Deus, o quanto eu tenha que passar ainda por amor a Ti. Eu te amo, meu Deus, e ainda quero te seguir. Ainda que as dores venham, meu Pai, ainda que o sofrimento venha, meu Deus, ainda que eu mereça mais juízo do que penso, eu ainda quero te servir. Ainda que seja exposta a minha vergonha, eu quero te servir. Eu te amo, Deus. O Senhor é o Deus da minha vida, e não há outro Deus além de Ti. Que importa que eu adore, meu Deus. Eu entendo que foi feito para o Senhor, fui criado para o Senhor, e eu quero muito estar na Tua presença para toda a eternidade. Lava-me, Senhor, purifica-me, santifica-me, e eu ficarei santo, Senhor, eu ficarei limpo. Lava-me com Tuas águas. Se tiver que cobrar de mim, cobra, Senhor. Estou disposto a pagar o preço, porque sei que mais vale alguns anos aqui, em lutas e provações, do que a eternidade. E melhor é estar na eternidade, ao Teu lado, do que longe do Senhor. Eu te amo, Deus. Eu te amo muito, Deus. Eu te amo muito, Deus. Continue dizendo para Ele, querido. Gostaria de levar essa igreja a uma canção de amor, de declaração de amor a Deus. Escolhe alguma canção aí que a gente possa declarar o nosso amor a Jesus. Adore ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Se você não sabe a letra, comece a adorar e bendizer e glorificar. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o Pai, me dá uma chance, me Pai. dá mais uma chance. Eu quero, Senhor. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, igreja.
Glorifica o Senhor, glorifica o seu nome pelas suas lutas, pelas suas provações, porque elas estão purificando você para morar no céu.